Olá! A partir de agora, você está convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Agripino Maia. O nosso tema, o empreendedorismo. O empenho que há na casa em 2015, você que acompanha o programa Argumento, que acompanha a política, vê que houve um empenho da casa esse ano específico em ajudar a fomentar, a criar uma condição para a economia brasileira nesse momento de crise. E bem nesse momento em que vivemos, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa, hoje que gravamos esse programa, uma matéria de autoria do senador José Agripino Maia, que organiza e regulamenta o funcionamento de empresas juniores, não é isso, senador? Isso mesmo. Essa é uma longa batalha. Essa matéria foi aprovada no Senado em todas as comissões, foi para a Câmara, foi aprovada em todas as comissões, recebeu emendas e voltaram para o Senado. Passou pela Comissão de Educação e vai para a CCJ em caráter terminativo. E aí ela vai para a sanção. Quem é que esteve presente ao longo de todo o tempo em que o projeto das empresas juniores esteve em análise? Os atuais participantes de empresas juniores. O que é empresa junior? Ou empresa júnior, como preferir. São empresas que já existem em universidades, reunindo estudantes de contabilidade, de economia, de arquitetura, de serviços sociais, de enfermagem, que se organizam, têm a orientação pedagógica de um professor, tem um espaço físico cedido pela universidade para que eles se organizem e formem uma empresa que não tem fins lucrativos, mas faz com que na própria escola, na própria faculdade, com orientação técnica de profissional, professor, eles possam prestar serviços e ganhar dinheiro e experiência no ramo do empreendedorismo. Só que existem conflitos. O meu projeto veio eliminar os conflitos. Veio, primeiro de tudo, pelo fato da empresa júnior não ter caráter lucrativo, fim lucrativo, ela está isenta do ponto de vista fiscal. Até um certo volume de faturamento, ela está isenta. Ela dá amparo institucional. Nas universidades, possibilita-se institucionalmente a alocação de espaço, não é que esteja obrigado, mas possibilita-se institucionalmente. Garante-se ao professor, ao orientador das empresas júniores, de acordo com a sua especialidade, o currículo escolar ao professor, a carga horária ao professor e o estudante que está na faculdade exercitando a sua capacidade de iniciativa empreendedora, ao lado de aprender a sua profissão, ele já está exercitando-se na atividade que vai garantir o seu futuro, que é ter uma empresa. Ele gerar o seu próprio emprego. Gerar o seu próprio emprego ou gerar um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto emprego. Que é o que a economia brasileira precisa. O que o empreendedorismo, na minha opinião, a pequena empresa, a média empresa está para a economia, assim como a classe média está para a economia. A classe média garante a compra, o grosso das compras no supermercado, na loja de material de construção, em todas as atividades. É a grande classe média, o grande volume de compradores. Quando a classe média diminui, o volume de compra cai e a economia entra em depressão ou entra em recessão. A mesma coisa, uma grande empresa tem 1.000 empregados, fabrica refrigerante. Na crise, ele procura conter custos ou demitir pessoas e aumentar a produtividade. No máximo, na melhor das hipóteses, manter os empregos. A pequena empresa, essa que está baseada no talento daquele que toma a iniciativa de ser empreendedor, ele vai ter o seu emprego garantido pela sua atividade e pode, no máximo, garantir mais um emprego, 2 empregos a mais. Então, ele na crise, ele não corta emprego, ele busca prestar serviços, melhorando o seu talento individual. Então, quanto mais microempresa, quanto mais empreendedores, mais sólida é a economia e mais protegida, mais blindada está a economia das demissões. Porque a grande empresa, na crise, busca pela via da competitividade, com um número menor de empregados, produzir a mesma coisa ou mais. Ou seja, a produtividade é inimiga, entre aspas, do emprego.
do mercado de trabalho, enquanto a pequena empresa está blindada, porque é a própria pessoa gerando o seu emprego, o seu sustento. Ele vai ampliar serviço, mas ele não vai cortar a vaga. Não vai cortar a vaga. Então, o empreendedorismo, além de tudo no regime capitalista, tem essa vantagem, é que você tem a garantia do nível de estabilidade de emprego. Do ponto de vista social, é uma coisa formidável. Então, as empresas júniores estão muito próximas de terem a blindagem completa da lei aprovada. Ao longo de todas as etapas, nós tivemos a presença dos estudantes de diversos cursos que estão organizados ou são participantes de empresas júniores. Assim foi na Comissão de Educação, na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara, eles acompanham. E agora, na última Comissão de Educação, eles estavam lá para, ao final, com a aprovação, aplaudir. É uma coisa inédita. Você tem, no máximo, corporativismo, quando pessoas chegam para a votação de aumento salarial, de vantagens de uma categoria. Agora, de proteção de uma categoria, porque esse projeto só oferece proteção, é muito raro. E é uma coisa extremamente sadia, o que me orgulha muito tomar conta deste tipo de iniciativa, até porque eu prometi que neste mandato, que é o meu 4º mandato de senador, eu teria compromisso com a juventude. E tenho não só esse projeto, só das empresas juniores. Eu tenho o projeto das startups, que está praticamente aprovado. Tenho o projeto do empreendedor rural, o projeto no currículo escolar, você ter a matéria empreendedorismo, que são projetos voltados para a proteção da juventude e da qualificação da juventude, voltada para que o jovem, no campo, na cidade, na escola, tenha a garantia de apoio institucional para que ele possa se adestrar no rumo de não ficar pedindo emprego a quem quer que seja, emprego público ou emprego privado, mas ele gere o seu próprio emprego com o seu talento e com a sua competência. Isso, só de colocar no currículo escolar, isso vai gerando uma mentalidade nova, né? E o brasileiro, até onde eu saiba, ele é um povo até que bem empreendedor. Na nossa economia, a microempresa garante um colchão, assim, vamos dizer. Um colchão, né? De proteção. Essa foi a razão fundamental pela qual foi aprovada ontem o novo teto das microempresas em matéria de Simples. Do Simples. A simplificação da tributação sobre empresas aumentou um pouco o teto e uma das principais argumentações usadas para se garantir isso daí é exatamente a necessidade de você engordar no campo da economia o volume de microempresas que deixariam a informalidade para a formalidade, com a simplificação tributária, com tributos pagáveis e com a garantia de emprego. No momento de crise, você tem que estimular, mesmo que se perca eventualmente num ente federado ou no outro, inicialmente um pouco da arrecadação, você recupera logo em seguida, porque a massa de empreendedores cresce e com o empreendedor indo mais maciçamente à luta na economia, você vai gerar uma carga de tributos maior ainda. Eu tive essa experiência quando fui governador. Isso, eu assumia riscos e colhia bons resultados. Então, isso daí, o que você falou, é uma coisa interessante, porque o empreendedorismo em matéria de combate à crise econômica é uma arma poderosa. Você estimular o empreendedorismo é você provocar os valores, provocar que pessoas vão à luta e provocar uma coisa que nós conversávamos há pouco. Quanto mais empreendedor individual ou empresas, microempresas com empregado, 2, 3, mais se faz presente a necessidade da tecnologia, da pesquisa. E a pesquisa vai subsidiar exatamente a que o pequeno seja competitivo, com instrumentos de pesquisa que deem a ele a condição de competir com condições vantajosas, em função de tecnologia simples desenvolvida para amparar o pequeno. Vai amparar o pequeno, o médio e o grande, mas vai provocar, ou a pesquisa vai ser provocada, fundamentalmente pela demanda dos pequenos, que buscam muitas vezes
um instrumento de crescimento em elementos que o próprio governo ou a entidade de pesquisa possam dar para a sua atividade. Ou seja, uma coisa que puxa a outra. Países de economia forte também costumam ter os seus centros acadêmicos, as suas instituições de ensino mais próximas também do que é o mercado, do que é o setor produtivo, não é? Basta você ver o exemplo do Vale do Silício. Sim, sim. Nos Estados Unidos, ali naquela área na onde Coreia você tem, também isso também aconteceu, na Coreia, né? Você tem um manancial de jovens empreendedores formidável, ao lado de faculdades de primeira linha. E os institutos ou as organizações de pesquisa se agregam automaticamente. E o que é o Vale do Silício? É o maior exemplo mundial de sucesso. Você começa pequenininho e termina um Bill Gates, termina uma Microsoft, termina uma Apple, uma coisa dessa natureza. Na base de quê? Da escola, do jovem empreendedor, da pesquisa. Quando você junta tudo dentro do espaço físico próximo, você produz exemplos de sucesso mundiais. E o startup é justamente vamos dizer, um berçário de empresas que têm essa vocação tecnológica, né? O projeto das startups, que já está bem avançado em matéria de aprovação, é a proteção às empresas de desenvolvimento científico e tecnológico. Vou dar aqui um exemplo. Tem um jovem inteligente, QI lá em cima, que desenvolve um software, por exemplo. Ele é presa fácil nas mãos das empresas grandes, que vão lá, compram o software dele, ele vende, apura aquele dinheirinho e desaparece como empreendedor. Na medida em que a startup, como empresa, startup é uma empresa, seja protegida, seja estimulada, tenha favores fiscais até um certo volume de faturamento. Até ela está estruturada, né? Ela é estruturada, ela existe como pessoa jurídica. Uhum. Se ela produz um software, ela pode ou ela desenvolver aquele software e vender, ou vender a quem quiser, mas ela não morre com a venda do software, porque ela é uma empresa constituída. Uhum. Então, estímulo a empresas que desenvolvam, que promovam desenvolvimento científico e tecnológico. É um ramo mais restrito do que as empresas júniores, porque está voltado para proteger empresas que trabalham com QIs altos, podem ser QIs altos, e que produzem basicamente desenvolvimento científico e tecnológico inédito. Trabalha com coisa inédita, coisa que poucas pessoas ou ninguém tem. Uma tecnologia de ponta. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, agradecer a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho do TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.